Muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula 7 do curso de Introdução à Ciência de Dados. Se ainda não assistiu às aulas anteriores, acesse o link que está aqui nos cards. Outra estrutura de dados em Python é o dicionário. A diferença para a lista é que no dicionário nós temos a responsabilidade de construir os índices. Funciona como uma matriz de chave e valor. Nós podemos utilizar como índice qualquer objeto não mutável, e não apenas os números. Os elementos de um dicionário são delimitados por chaves. Crie agora um dicionário chamado D com os elementos chave 1 de valor item 1 e chave 2 de valor item 2 e exiba D. Para resolver, vamos fazer a atribuição de uma variável D. Como é um dicionário, os elementos serão delimitados por chaves. Então, o primeiro elemento terá chave 1 com o valor item 1 e o segundo elemento, chave 2, com o valor item 2. Para acessar qualquer elemento do dicionário, basta fazer acesso através da sua chave. Acesse o primeiro elemento de D. Então, para resolver, fazemos um acesso de D como se fosse uma lista, só que passamos a chave a qual a gente quer acessar. O primeiro elemento é a chave 1. O método keys permite que a gente liste todas as chaves de um dicionário. Liste agora as chaves de D. Ao executar, ele retorna um objeto dictKeys com uma lista das chaves desse dicionário. O método items é usado para retornar tuplas das chaves e valores de um dicionário. Liste agora os itens de D. Para resolver, então, fazemos acesso ao método item do dicionário D. Ele retorna um objeto chamado dictItems, que contém uma lista de tuplas, contendo a chave e valor de cada item. Falando em tuplas, a tupla é uma lista imutável, ou seja, ela não pode ser alterada ao longo do tempo. Essa é a diferença principal para a lista. A lista você pode alterar em qualquer momento. A tupla, a partir da sua definição, não pode ser mais alterada. Não permite nem edição e nem exclusão de itens. Os elementos de uma tupla são delimitados por parênteses. Defina agora a tupla T com os elementos 1, 2 e 3 e exiba T. Então, para resolver, vamos definir uma variável de nome T. Como é uma tupla, eu tenho que delimitar com parênteses. E colocar os elementos 1, 2 e 3. Para acessar qualquer elemento da tupla, você usa um índice como se fosse uma lista também, com colchetes. Acesse agora o segundo elemento de T. Atribua agora o novo valor 4 ao segundo elemento de T. Ao executar esse comando, o Python emite um erro, porque o objeto tupla não permite alteração. Outra estrutura de dados é o set, ou conjunto. É uma estrutura de dados sem a existência de elementos repetidos. Um novo elemento só pode ser adicionado se ele for diferente dos elementos adicionados anteriores. Os elementos de um conjunto são delimitados por chaves. Defina agora o conjunto S com os elementos 1, 2, 3 e assim por diante e exiba S. Então, para resolver, vamos definir uma variável de nome S. Vamos delimitar por chaves, porque é um conjunto. E pode copiar esses valores de elementos. Note que, apesar de a gente ter informado esse tanto de elementos, ele só adicionou ao conjunto os elementos não repetidos. Como que o Python diferencia o tipo de objeto conjunto do tipo de objeto dicionário, já que o delimitador é o mesmo, que é a chave? Exatamente pela chave do elemento com aqueles dois pontos e o valor atribuído. O objeto conjunto permite que você faça todas as operações de conjuntos matemáticos. Defina agora o conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4 e exiba A. Defina agora o conjunto B com os elementos 3, 4, 5, 6 e exiba B. O método union faz a união entre dois ou mais conjuntos. Então, una agora os conjuntos A e B. Para resolver, nós vamos usar o método union em um dos conjuntos, no caso A. E vamos passar como parâmetro do método o conjunto ao qual a gente quer fazer a união. Note que ele uniu os valores não repetidos. O método intersection permite que se faça a interseção entre dois ou mais conjuntos. Mostre agora a intersecção de A e B. Para resolver, vamos fazer o acesso do método intersection em um dos conjuntos, no caso A.
e vamos passar como parâmetro o segundo conjunto. O método difference mostra a diferença de um conjunto para outro. Faça agora a diferença de A para B. Para isso, nós vamos acionar o conjunto A e o método difference do segundo conjunto ao qual a gente quer comparar. Mostre agora a diferença de B para A. A diferença simétrica mostra a diferença entre os dois conjuntos, ou seja, todos os elementos que estão em ambos, mas não estão na intersecção. Mostre agora a diferença simétrica entre A e B. Para resolver, vamos acionar o método symmetric difference em um dos conjuntos, passando o segundo como parâmetro. Podemos verificar se um elemento está em um conjunto também usando o operador in. Verifique se um está em A. O método isSubset verifica se um conjunto está contido em outro. Defina o conjunto C com os elementos 1 e 2 e exiba C. Agora verifique se A está contido em C. Para resolver, nós executamos o método isSubset no conjunto A e passamos o conjunto C como parâmetro. A não está contido em C, porque A tem o valor 1, 2, 3, 4 e C tem o valor de 1 e 2. Agora faça o oposto, verifique se C está contido em A. O método isSuperset verifica se um conjunto contém o outro. Verifique se A contém C. O método isDjoint verifica se um conjunto não contém o outro. Defina o conjunto D com os elementos 3 e 4 e exiba D. Agora verifique se C não contém D. Agora você vai fazer alguns exercícios. Preste bastante atenção nos enunciados e tente resolvê-los. No próximo vídeo eu volto com os resultados. Até lá!